Olá, nono ano, tudo bem? Bom, estamos de volta. Mais ou menos, né? Um pouco distante, mas o importante é que a gente tem um conteúdo programático aí bastante extenso e a gente precisa dar conta dele, né? Vocês estão fechando um ciclo, fechando um segmento e a gente tem muita coisa importante para conversar ainda até o final do ano. O que eu pensei que a gente podia conversar aí nessa primeira aula à distância? Nós vimos nas últimas semanas Teorema de Tales aplicado ao feixe de retas paralelas. Vimos uma aplicação dele no triângulo, que foi lá o Teorema das Bissetrizes. E eu falei superficialmente com uma turma sobre o Teorema de Tales nos triângulos. Como eu falei superficialmente só com essa turma, eu não me aprofundei e não falei com as outras, eu resolvi começar por aí, para a gente poder nivelar as três turmas, tudo bem? O que seria esse Teorema de Tales nos triângulos? Vamos ver o que a gente vai ver, o que a gente vai falar sobre isso. Oi, meus amores! Tales já é alguém bastante conhecido pra gente, né? Temos trabalhado aí o teorema dele aplicado às retas paralelas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o teorema dele aplicado aos triângulos. O que ele diz pra gente? Ele diz o seguinte: toda reta paralela a um dos lados de um triângulo determina sobre os outros dois lados segmentos proporcionais. Flávia, que confuso, não tô entendendo nada. Calma, gente. Confia em mim, é bem mais tranquilo do que parece, tá bom? Suponha que eu tenha um triângulo do tipo ABC, daquele simples. E aí, eu determine uma reta R paralela à base. Essa reta vai dividir o meu lado em segmento AB e CD, que serão, obrigatoriamente, proporcionais. Então, vamos fazer alguns exemplos. Vamos ver na prática como é que a gente vai poder usar isso que a gente viu no vídeo anterior. Suponha que eu tenha um triângulo e eu vou determinar um segmento paralelo à minha base. Esse segmento paralelo à base vai cortar os outros dois lados em outros dois segmentos. De um lado eu vou ter 2 e 4 e do outro x e 6. Eu vou montar uma proporção com esses valores, respeitando a nossa visão geométrica, aquilo que nós já conversamos anteriormente, que pode ser na horizontal ou na vertical. Eu escolhi montar aqui na vertical. 2 está para 4, assim como x está para 6. E agora a gente vai aplicar lá as nossas simplificações. Lembra das nossas simplificações? Que pode ser na horizontal ou na vertical. Eu fiz aqui na vertical, 2 por 2 deu 1 e 4 por 2 deu 2. Depois fiz na horizontal por 2 de novo. Então eu fiquei multiplicando cruzado, x está para 1, x vezes 1, x, e 3 vezes 1, 3. Esse é o nosso valor de x. Descobrimos o nosso valor desconhecido. Oi, gente! Então, agora a gente vai ver um outro exemplo. Um exemplo um pouquinho diferente do outro, mas a gente vai ter também um triângulo do mesmo tipo, do tipo ABC. E aí, nós vamos traçar um segmento de reta paralela à minha base, ao lado BC. Esse segmento de reta, ele vai dividir os outros dois lados do triângulo em dois pedaços. Só que eu vou ter a medida de um lado do triângulo inteiro, que mede 20, e um pedaço dele que mede 8. E do outro lado, eu tenho os dois pedaços ali já separados, 10 e x. Se o lado do meu triângulo inteiro mede 20 e uma parte dele mede 8, quanto vai medir a parte de baixo? A parte de cima mede 8 e tudo mede 20. Eu vou ter que fazer o quê? 20 menos 8, que vai dar 12. Eu preciso ter as partes do triângulo separadas. E agora eu vou montar uma proporção.
respeitando a sua visão geométrica, eu vou usar a minha na vertical. 8 está para 12, assim como 10 está para x. Agora a gente vai fazer aquelas simplificações que a gente já conhece, lá das proporções. Eu vou simplificar aqui, ó, 8 com 12 dividindo por 4. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. Agora eu vou simplificar na horizontal. O 2 com 10. 2 por 2, 1. 10 por 2, 5. Aplicando o teorema fundamental das proporções, ou aquele já nosso conhecido vulgar multiplicar cruzado, x vezes 1, x, 3 vezes 5, 15. Esse é o valor do x desconhecido. Ou então, vamos ver aí mais um exemplo. Nós vimos dois, o primeiro bem simples, né, que era só aplicar lá as proporções. O segundo com um pouquinho só de dificuldade, agora vamos ver um terceiro. Tudo bem? Nesse, a gente tem uma figura bem parecida com a anterior. Um triângulo e um segmento de reta paralela à base. Nesse triângulo, eu tenho um lado inteiro que eu desconheço. Ele mede x e um pedacinho dele mede 3. Do outro lado, eu tenho dois pedaços. Um que mede 6 e o outro 4. Ele já está dividido os valores. O que eu vou ter que fazer para montar minha proporção aqui? Eu sei que um lado inteiro mede x e um pedacinho desse mesmo lado de x, ó, ele mede x, todo ele, tá vendo? E um pedacinho desse mesmo lado mede 3. Como é que eu vou fazer para encontrar a parte de baixo? Eu preciso fracionar esse lado, repartir. A parte de baixo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar tudo que é x inteiro, menos 3, que é um pedacinho dele. E a partir de agora, que eu já tenho as partes separadas, montar a minha proporção. Eu escolhi montar aqui a minha proporção na horizontal, para fazer diferente dos outros, sempre respeitando sua visão geométrica. Vamos lá. 3 está para 6, assim como x menos 3 está para 4. Vou fazer lá a nossa simplificação de proporção antes de calcular. Como é que eu posso simplificar? Tanto na horizontal quanto na vertical. Só que lembrando que se eu tenho uma operação de soma ou subtração, nós fizemos uma associação há algumas semanas, dizendo que se a minha operação é de soma ou subtração, eles têm um relacionamento sério. Lembra disso? Se eles têm um relacionamento sério, eu não posso simplificar, eu não posso usar, vou esquecer eles. Vou usar os outros valores. Simplificando aqui embaixo, minha horizontal, 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Posso simplificar alguém ainda? Posso ali, ó, o 3 com 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1 também. Agora, eu não posso simplificar mais ninguém, vou aplicar lá o meu vulgar multiplicar cruzado, teorema fundamental das proporções. 2 vezes 1, 2. E x menos 3 vezes 1, x menos 3. Eu tenho uma equação do primeiro grau simples. Aquela que a gente já está acostumado, x para um lado, que não é x para o outro. Então, eu sei agora que o meu valor desconhecido mede 5. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bem? Então, eu deixei essa parte final aqui para a gente conversar um pouquinho, tá? Nos exemplos anteriores, eu usei a nossa simplificação das proporções antes de aplicar o cálculo, né? Eu fiz isso porque a gente tem feito isso já em sala de aula desde o comecinho de fevereiro. E a gente tem conversado também sobre a importância da gente trabalhar mais a nossa cabecinha e menos o nosso braço. Porque, inevitavelmente, estaremos prestando aí daqui a 3 anos o Enem, que é uma prova longa, que a gente tem, em média, aí 3 minutos e 20 segundos por questão.
Então, se a gente já chega nela treinado, de maneira que eu trabalhe mais rápido a minha cabeça e menos o meu bracinho, eu ganho tempo para fazer uma questão mais complexa, né? E quanto mais cedo a gente começa a treinar isso, mais confortável a gente chega num momento desse, né? Mas, Flávia, eu tenho muita dificuldade ainda de ter esse olhar que você tem, né, das simplificações, né? Eu entendo. E por isso eu deixei esse momento final aqui para a gente discutir um pouco as diversas maneiras de resolver a mesma coisa, tá? O que eu vou aplicar, Flávia? Aquilo que for mais confortável para você. Vou deixar aqui as discussões e as possibilidades. Eu só preciso que a gente aceite e comece a treinar, né? Quanto mais rápido a gente começar a treinar e a discutir com a gente mesmo as questões, mais simples vão ficar pra gente a longo prazo, tá? Eu escolhi proporções idênticas. A primeira, aqui, ó, 4 está para 8, assim como 2 está para x. A outra também vai ser igualzinha, porque o que a gente está discutindo aqui é a maneira de resolver essa proporção. Na primeira fração ali, ó, 4 está para 8, eu fiz algo com 4 para chegar até 8, sempre multiplicando ou dividindo. O que eu fiz com 4 para chegar até 8? Eu multipliquei por 2. 4 vezes 2, 8. Lembra que o que eu faço com uma, eu tenho que fazer obrigatoriamente com a outra. 2 vezes 2, 4. Pronto. Encontrei o meu valor de x e apliquei lá os conceitos de frações equivalentes lá do nosso fundo de 1, tá? Suponha que eu tenha aqui, olha, a mesma proporção. E agora eu vou aplicar a simplificação primeiro, sempre na horizontal ou na vertical, né? Sempre assim. Vou simplificar ali, ó, 2 com 4. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Posso simplificar alguém ainda? Posso ali na vertical, 2 com 8. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4, aliás. E agora, multiplicando cruzado, x vezes 1, x. 4 vezes 1, 4. Flávia, eu tenho muita dificuldade de enxergar essas simplificações. Eu me perco, eu fico confuso, não tem problema nenhum. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai olhar para a nossa proporção de maneira simples e vai aplicar a propriedade. 4 vezes x, 4x. Agora é o contrário. 2 vezes 8, 16. Tem uma equação de primeiro grau que a gente já conhece, né? Aplico lá o que é x para um lado, o que não é x para o outro. X igual a 4. Proporções idênticas, o mesmo valor, maneira de fazer diferente. Como é que eu vou fazer, Flávia? O que for mais confortável para vocês. Ok? Oi, então. Fechamos a nossa aula e vamos fechar um período, né? De falar de Tales. Quem é Tales? Ah, Flávia, quem é esse cara aí que você fala já há algumas semanas, né? Qual é a importância dele? Por que a gente estuda ele? Tales foi um dos primeiros geômetras conhecidos da nossa história e ele foi um estudioso da Terra e da geometria. Não é à toa que geometria significa medir a Terra. Mas qual foi a real importância dele para a nossa história? O que foi que ele fez? Vamos ver um pouquinho aí sobre a vida dele. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos do mundo. Sabemos que Tales nasceu e viveu em Mileto, que hoje se localiza na costa da atual Turquia. Sabemos também que ele nasceu por volta de 624 a.C. e que faleceu aproximadamente em 548 a.C., mas ainda assim muito pouco se sabe sobre ele. Nenhum de seus textos sobreviveu, se é que ele deixou algum. No entanto, existem referências dele em filósofos como Aristóteles e Diógenes Laércio. Em uma visita ao Egito, Tales teria aprendido a geometria, além de ter sido professor na escola de Mileto. A partir da observação e da dedução, Tales percebeu que um bom plantio auxiliado de condições específicas do tempo, e não súplicas aos deuses, levava uma boa colheita, que por consequência, ocasionava bons lucros.
No passado, as civilizações se valiam da religião para explicar os fenômenos do mundo ao seu redor. Tales foi um dos primeiros filósofos a tentar encontrar explicações naturais e racionais para os fatos mundanos. Apesar de nada ter sobrevivido de seus textos, sabemos que tinha grande domínio de geometria e da astronomia. Atribui-se a Tales a primeira previsão entre os gregos de um eclipse total do Sol, ocorrido em 585 a.C. Tales passou boa parte da sua vida se questionando sobre qual era a matéria-prima básica do cosmos. Ele se baseava no monismo, a teoria de que tudo no universo poderia ser reduzido e era originário de uma única substância primordial. Tales foi o primeiro a propor isso dentro da filosofia ocidental e ponderou que essa matéria deveria responder os seguintes aspectos. Deveria ser algo a partir do qual tudo pudesse ser formado. Deveria ser algo que fosse essencial à vida e deveria ser capaz de movimento e, portanto, passível de mudança. A partir desses conceitos, Tales concluiu que tudo no universo era composto de água. Ele disse que toda matéria, independente da sua forma, deve ter sido água em algum estágio da sua formação. Ele constatou que a água é necessária para sustentar todas as formas de vida, e que ela se move e se modifica, assumindo diversas formas. E do perfeito ciclo do seu movimento, vapor, chuva, rio e mar, nascem as diversas formas de vida vegetal e animal. E a cosmologia de Tales pode ser resumida na seguinte proposição: a água é a causa material de todas as coisas. Gente, estamos nos despedindo, né? Deixei para vocês lá no plural uma listinha pra gente combater o ócio, né? Nesses dias aí em casa. Tem uma lista de exercícios que eu vou liberar o gabarito na próxima semana comentado. Tudo bem? Nos despedimos também de Tales de Mileto, mais ou menos. As nossas próximas aulas a gente vai continuar estudando as descobertas dele, só que de maneira indireta. Tudo bem? Fiquem em casa, cuidem-se, se reúnam virtualmente para fazer as atividades, para discutir, para se ajudar, para agregar conhecimento um ao outro. E a gente vai se falando. Beijo!